Oi gente, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa prova de matemática da Santa Casa 2021. Uma prova bastante diversificada, né? Você pode ter uma prova de 10 testes e você pode colocar diversos assuntos importantes, né? Como aconteceu nessa prova. Eu gostaria de chamar um pouquinho a atenção para duas questões que, na minha opinião, são as questões que devem ter trazido um pouco mais de dificuldade para o candidato, né? A questão 71, que era a primeira questão da prova, era uma questão que aparentemente é uma questão simples. E ela é uma questão simples, mas ela tem uma sutileza para perceber que o melhor caminho para resolver isso daqui talvez fosse a análise dimensional, né? Você tem aí grandezas como morte, população, porcentagem, né? Então você tinha que brincar com essas grandezas para que você chegasse na expressão correta que a questão exigia, né? Talvez isso, por a gente não estar muito habituado a trabalhar com essas dimensões, talvez tenha trazido um pouco de dificuldade para o candidato entender o texto, que conta que ele tem que fazer, é coisa muito literal, A, B, C. Então talvez isso tenha trazido um pouquinho de dificuldade. E por se tratar da primeira questão da prova de matemática, às vezes isso já dá aquele choque, né? O cara, ai meu Deus, e agora, né? Então, mas era uma questão um pouquinho mais apimentada, eu diria, né? Se você olhar as outras questões, você tinha questões de combinatória, assunto clássico, mas bem simples, né? Questões de geometria plana, a questão de geometria plana aqui, de dois triângulos, bem criativa, né? Aquela da sobreposição dos triângulos, né? Regra de 3, quer dizer, um assunto que a gente nem imagina que caia, mas caiu, né? Questão de progressão geométrica, trabalhar com soma de PG, soma finita de PG, também é algo bastante clássico, né? Algo que se faz o tempo inteiro. A questão de probabilidade, que é um assunto não temido, era uma questão bem simples, era você listar os casos e você contar 4 em 8, metade, 50%, né? Ou meio, né? Agora, a outra questão que eu queria chamar a atenção também, que ao meu ver foi a questão mais difícil da prova, foi a questão 77, né? Aquela questão onde ele dava um triângulo retângulo e colocava uma circunferência girando dentro do triângulo retângulo, sempre tangenciando os lados, né? E ele queria saber qual que era a área do triângulo formado por essa trajetória, né? Essa questão aqui, ela foi um pouco mais a parte visual, né? Perceber o que está acontecendo, né? Que tipo de desenho ele vai definir ali, isso deve ter trazido um pouco mais de dificuldade também para o candidato ou para a candidata, não é? Nas demais questões, né? As questões 78, uma questão de geometria analítica, muito embora ela também seja geometria plana, né? Porque você acaba usando mais geometria plana que analítica aqui para resolver. A questão 79, se você não caiu na pegadinha que o gráfico era de log de x mais 1, né? E não log de x, também era uma questão bem tranquila, mas eu imagino que algumas pessoas devem ter caído na pegadinha, esqueceu que o gráfico era log de x mais 1, né? E a questão 80, que era a última questão, a questão de matriz, é uma questão assim que aparentemente o texto ele começa a explicar algumas coisas que a gente fica até meio perdido, né? Mas depois quando você vê que você vai precisar multiplicar essas matrizes e uma delas vai ter que ser calculada a transposta dela, você já reduz o número de alternativas e aí a hora que você fizer a continha, você somar ali, você descobrir que tem o número de bromélias, né? Quer dizer, na hora que você somava ali tudo para achar a média, né? Você acabava chegando na alternativa A, que era correta, talvez sem muito problema, né? Talvez no início a leitura tenha trazido um pouco mais de dificuldade, mas depois que entendeu o que ele quer descobrir, a coisa acho que sai de uma maneira mais direta. Então, no total, uma prova sem problemas de interpretação, né? A maioria das questões bem acessíveis, né? Uma ou outra um pouquinho mais enjoada, mas faz parte da prova. E eu espero que você tenha tido um bom resultado, que esteja feliz com o seu desempenho da Santa Casa, né? E tudo de bom para vocês. Até uma outra. Tchau.